Boa noite, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de março, nós estamos concluindo essas 3 aulas. Hoje nós vamos concluir sobre como identificar uma seita. Então, aquilo que eu me propus a fazer com vocês, de estar compartilhando desse assunto, para acrescentar, o estudo da palavra ali na IBED. Então, vamos concluir hoje essa parte inicial de como identificar uma seita, né? Então, que Deus nos abençoe, que você possa aproveitar bem. A minha oração é que o Senhor fale ao teu coração também, né? E te instrua cada vez mais para que você possa ajudar as pessoas que são adeptas ou até enganadas pelas seitas a entenderem, né, qual é o verdadeiro caminho, a verdadeira palavra, a instrução que o Senhor tem para a salvação, né? Então, vamos começar já, né? E recapitulando, nós temos uma estratégia aqui de identificação das seitas, que é utilizando as 4 operações matemáticas, que é fácil você lembrar: adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós lembramos que na adição, por exemplo, vamos aqui trazer para nós, na adição, nós vimos que as seitas adicionam algo à palavra de Deus. Só recapitulando, então. Além da Bíblia, a maioria das seitas elas têm uma outra fonte de inspiração, né? Além do livro, se eles utilizam a Bíblia, né, de repente nem a Bíblia utilizam uma outra fonte, mas nós vemos que a maioria delas até aceita a Bíblia como parte de uma revelação, mas não como todo, né? E dão valor a outros escritos, a outras pessoas que escreveram, como o Kardecismo aceita os livros de Kardec, como o mormonismo tem o livro de Mormon. Então, nós vemos que além da Bíblia tem outras revelações, né, outras fontes de revelação. Depois nós vemos que as seitas também têm subtraído da pessoa do Senhor Jesus alguma característica, né? Então as seitas tiram algo da pessoa de Jesus, subtraem. Pode ser a sua divindade, pode ser a sua humanidade, também algo do ministério de Jesus ou até da ressurreição, negar a ressurreição corporal de Jesus. Então as seitas também subtraem essas características ou atributos do próprio Senhor Jesus. Depois nós vimos a multiplicação. A multiplicação é aquela ação das seitas de não aceitar a salvação de Deus pela graça. Elas querem sempre atribuir às obras um peso, uma condição de salvação. Então, funciona mais ou menos assim: o homem ele tem que alcançar a salvação com as suas obras. As obras fazem parte dessa evolução da salvação ou do alcance da salvação pelo homem. Mas, segundo a palavra de Deus, nós sabemos que a salvação é única e exclusiva pela graça do Senhor Jesus, que ele nos oferece gratuitamente a partir do momento que ele lá na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, né, nos tornou justificados, os nossos pecados ali foram pagos, tetelestai, a última palavra que Jesus disse na cruz e que para nós, na nossa Bíblia está traduzido como está consumado. Então Jesus pagou o preço, a graça foi oferecida gratuitamente a nós, independente de qualquer obra que possamos fazer. Então, biblicamente, a salvação é única e exclusiva pela graça. As obras, elas têm um outro papel na nossa vida cristã, que é mostrar justamente o fruto dessa graça. As obras, as nossas boas obras, elas são um testemunho da graça, não que ela é condição para a salvação, ok? E hoje nós vamos fechar com a última operação, que é a divisão.
as seitas dividem o mérito da salvação de Deus entre o Senhor Jesus e a sua organização religiosa. Então, esse é a última das 4 operações que nós podemos aqui usar como maneira de se identificar uma seita. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a divisão. Primeira coisa, eu queria aqui esclarecer alguns pontos com os irmãos. Nós falamos agora há pouco que a salvação é pela graça de Jesus, a pessoa de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé e da obra redentora. A igreja, como nós entendemos, que no grego a palavra igreja quer dizer eclésia, né? A tradução é eclésia, que quer dizer tirados para fora, né? A tradução dessa palavra, mostra que nós fomos tirados do mundo, tirados para fora do mundo, do sistema de pecado. O mundo, quando nós falamos aí que é a palavra mundo, nós estamos falando o sistema de pecado, não o mundo físico, né? É o mundo, sistema de pecado. Então nós somos tirados desse sistema e hoje nós vivemos uma vida diferente, né? E todos aqueles que foram chamados e que aceitaram a palavra de Deus e andam, né, se buscam andar no temor do Senhor, formam a igreja, eclésia, esse grupo. A Bíblia define de várias formas como funciona esse grupo. Não é o caso agora de nós detalharmos, né? Mas, por exemplo, chama de corpo de Cristo. Né? É uma das formas de se definir igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? O que pensa, o que comanda, e nós, igreja, somos o corpo. Nós agimos, nós é que estamos aqui realizando as obras daquele que pensa. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente, buscar ter a mente de quem? De Cristo. Então, igreja é essa função. Né? E a igreja podemos dizer que é o grupo de pessoas que é salva. Então, Jesus é o Salvador e a igreja é aquela que usufrui da salvação, que é a salva. Né? Então, definindo isso para os irmãos, nós deixamos bem claro que a salvação ela não é patrimônio exclusivo de nenhuma igreja. Nós, crentes, cristãos, evangélicos, como você pode dizer, nós cremos que a salvação é única e exclusivamente por Jesus e a igreja, ou as demais igrejas, aquela igreja que também tem a fé na palavra, a fé em Jesus, que também tem a mesma visão de fé nossa, ela também usufrui dessa salvação. Ou seja, vamos tomar o exemplo da nossa igreja, PIB Floripa, a primeira igreja batista de Florianópolis. Nós não pregamos, por exemplo, que a salvação é só para aqueles que são membros da PIB Floripa, ou que vamos abranger um pouco mais. Nós dizemos que os batistas são os únicos a serem salvos, ou seja, só aquele que faz parte da denominação batista. Não. A salvação está estendida a qualquer pessoa que faz parte de uma igreja, que está em comunhão com Cristo pela sua palavra e pelo temor de Deus. Então, irmãos da Assembleia, irmãos da Quadrangular e várias igrejas que se denominam independentes, sejam os nomes que venham escolher, pode ser igrejas históricas, pode ser igrejas mais contemporâneas, são irmãos em Cristo, vão ser salvos. Porque a salvação não é nossa, a salvação é dada por Cristo Jesus. A diferença do ensino sectário, quando aqui dizemos a divisão, é que as seitas vão atribuir a elas a exclusividade da salvação. Então nós temos alguns exemplos aqui que eu vou trazer para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui. Quando nós vemos aqui a igreja romana,
No seu catecismo, ela diz que ela, a Igreja Católica, é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Fora da Igreja não há salvação. Aqui é um problema, né? Fora da Igreja não há salvação. Como eu falei, a Igreja não salva, quem salva é Jesus, né? O que a fala aqui, o catecismo do catolicismo romano prega, é que a pessoa, para ser salva, ela precisa cumprir os sacramentos, ou seja, batismo quando criança e depois a confirmação, que é a crisma. Isso lá por volta dos 14 anos de idade. Então a pessoa, simplesmente por ter cumprido os sacramentos e os outros sacramentos que também existe a confissão, né? Você regularmente lá diante do sacerdote católico, seja ele padre, bispo, cardeal, você vai lá e confessa os seus pecados e ele te absolve desses pecados. Então, o fato de você cumprir esses sacramentos e você estar ligado à Igreja Romana, define que você é salvo, que você tem a salvação. Fora disso, você não tem. Então a Igreja Romana traz aí um ensino complicado, que é a exclusividade da salvação. O outro exemplo que nós podemos ver são as testemunhas de Jeová. Obviamente eles pregam que se você não for testemunha de Jeová, você não será salvo na concepção deles, ou seja, não viverá eternamente aqui na terra, porque essa é a esperança deles. Outra igreja também que prega isso é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque você, sendo adventista, você vai cumprir as leis e também guardar o sábado, que é uma outra doutrina que nós não entramos aqui, não vamos detalhar, mas eles atribuem como essencial a salvação. Se você não guarda o sábado, você não será salvo. Então, é uma característica da sua igreja. Outro grupo também que detém essa exclusividade que eles pregam é a Congregação Cristã no Brasil. E aqui é um pouco mais complicado, porque a Congregação Cristã no Brasil, ela foi fundada em 1910, no mesmo ano que foi fundada a Assembleia de Deus. Então foram as duas igrejas pentecostais as primeiras que chegaram no Brasil. E elas foi fundada por imigrantes italianos. E no início da sua caminhada, ela era uma igreja realmente bíblica e na concepção da palavra, né? E hoje ela tem muitos ensinos contraditórios. E um deles é justamente esse, que somente os crentes membros da congregação cristã vão ser salvos. E eu já expliquei que isso não é correto pensar. Então eles usam a Bíblia, pregam a Bíblia. E outro detalhe é que também há um percentual dentro de pessoas que estão lá e que não pensam assim. São pessoas que têm a mente mais aberta, pessoas que procuram estudar a Bíblia, mas a grande maioria deles, eles ensinam isso, que você só é salvo se você for membro da Congregação Cristã do Brasil, que não é correto, tá? Então, se você conhece pessoas da congregação, eu não quero que você já coloque ali um selo nela de herético, tá? A gente nem chama tanto como seita, mas como movimento contraditório, porque há pessoas lá que são verdadeiros cristãos, mas eles têm ensinos heréticos dentro da igreja. O outro ensino herético deles, por exemplo, é dizer que o pecado que não há perdão, que Jesus disse que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade é o adultério. Então, eles pregam que uma vez a pessoa adulterou, ela não tem mais perdão, então não há mais esperança. Outra coisa também que eles pregam, em grande maioria, é que sem o batismo nas águas não há salvação, ou seja, se a pessoa morreu e não pôde passar pelo batismo nas águas,
ela não é salva. Isso também não é correto diante da interpretação da palavra de Deus. O batismo, ele, naquilo que nós entendemos, ele não é essencial à salvação. Ele é um testemunho que todo cristão que recebeu Jesus e quer testificar publicamente que teve essa transformação, ele passa pelo batismo nas águas, por imersão. Mas não é essencial à salvação. Né? Se uma pessoa, por exemplo, se converteu e não teve tempo de ser batizada porque talvez, vamos dizer assim, na sua igreja não houve uma data, vamos dizer assim, né, uma data na organização da igreja que houve batismo, né? Essa pessoa se converte e ela vai ser batizada, tem um batismo programado para daqui a 3 meses. Né? E nesse meio tempo ela está indo na igreja, ela está crescendo na fé, ela está até fazendo a aula para batismo. E se acontecer dessa pessoa partir, se ela morrer, ela não passou pelo batismo, ela vai ser salva? Claro que vai, porque a salvação é pela fé, é pela graça de Jesus. O batismo não é essencial. Só que a congregação cristã no Brasil prega como essencial a salvação. Ok? Então, nesse ponto, é um ensino herético praticado por uma igreja que se diz cristã. E um outro exemplo que nós podemos dar é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que é o nome oficial da Igreja Mórmon, que também detém na sua doutrina a exclusividade da salvação, ok? Então, quando uma igreja ela advoga para si a exclusividade da salvação, ela se torna um ensino herético, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então, gostaria que vocês gravassem bem isso. Por quê? Porque através dessas 4 operações aqui você caracterizou a maioria das seitas. Né? Recapitulando a adição, acrescentar algo à palavra de Deus, não é só a Bíblia, mas existe um outro livro, uma outra fonte de inspiração. A subtração, que sempre vai querer subtrair algo, uma característica, um atributo da pessoa de Jesus Cristo. Né? A multiplicação, que quer atribuir também às obras um peso, um atributo para a salvação. E agora a divisão, ou seja, você tem o monopólio da salvação dentro da sua organização, ok? Então, são esses a maioria das características das seitas, tá bom? Agora, também existem outras características que podem ocorrer nas seitas, que isso ocorre com muita frequência, que nós vamos falar aqui para vocês, tá? Vamos aqui, acrescentar algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, falsas profecias. A maioria das seitas tem falsas profecias envolvidas aí, né? A palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 18, fala como é que nós podemos saber se um profeta falou da parte de Deus ou não. O versículo está aí. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Quem... Aqui, desculpa, está bem apagado aqui. Eu não estou enxergando essa parte final aqui. Quem com soberba falou, aquele profeta, não tenhas temor dele. Tá? Teve um probleminha de contraste aqui na minha tela. Meus irmãos, falsas profecias
elas são características das seitas, né? Então esse texto aqui de Deuteronômio fala de duas maneiras que você descobre se uma seita é falsa, tem falsa profecia, ou que uma profecia é falsa. Primeiro, se a profecia daquele profeta falar em outros deuses, ou seja, levar o povo a se corromper e adorar outros deuses ou doutrinas fora da palavra de Deus. E segundo, se a palavra não se cumprir. O exemplo que nós damos aqui, por exemplo, as testemunhas de Jeová, os adventistas e os mormons e outras seitas também já proclamaram o fim do mundo para datas específicas. Então eu não lembro aqui exatamente, podia ter colocado aqui, quais foram essas datas, mas as testemunhas de Jeová, se não me falha a memória, foi lá por volta de 1914, que eles marcaram a volta de Jesus, só que isso não aconteceu, claro, e o que eles alegam é que Jesus voltou espiritualmente, né? Jesus não voltou corpo físico. Tá? Bem fácil, né, justificar com isso. Os adventistas também já fizeram previsões, isso ocorreu acho que por volta de 1880, mais ou menos assim, só mais ou menos essa data, eu estou com ela na cabeça, e eles também Jesus não voltou. Então a justificativa é que Jesus veio para purificar o tabernáculo celestial, não que Jesus voltou a essa terra. E os mormons também. Então, teve outras seitas. Em 1992 teve também um profeta, né, entre aspas, coreano, que previu que Jesus voltaria em 1992 e eu estou esperando isso até agora, mas não aconteceu. Né? A palavra de Deus, né, diz que somente o Pai sabe o dia da volta de Jesus Cristo. Né? Jesus disse isso na sua palavra, que com relação àquele dia ninguém sabe, nem os homens, nem os anjos, mas nem o Filho, somente o Pai. Então, falsas profecias, elas acontecem sim no meio das seitas, e é muito perigoso. Então, quando você identifica uma seita, cuidado, não acredite nas suas profecias. Outra coisa também que as seitas fazem é negar a ressurreição corporal de Cristo. Né? Eles negam que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a ressurreição de Jesus, ela é um ponto inegociável da nossa fé, tá, irmãos? A ressurreição de Jesus, ela faz parte daquelas coisas, daquela classificação de doutrinas que nós chamamos inegociáveis, ou seja, são doutrinas, dogmas, né, que eu chamo de dogma, né, dogma da igreja, que a igreja não pode negociar isso de jeito nenhum. Então, a ressurreição de Jesus, ela tem que ser estudada, né? Você estudando argumentos para poder justificar que Jesus realmente ressuscitou. Que provas nós temos? Nós temos como provar que Jesus ressuscitou? Né? Primeiro, negar a ressurreição de Jesus é testemunhar falsamente contra Deus. Né? Então Jesus, para as seitas, teria ressuscitado somente em espírito. As testemunhas de Jeová, por exemplo, a ciência cristã, a Igreja da Unificação, o kardecismo e outras seitas ensinam uma ressurreição espiritual de Jesus, afirmando que seu corpo físico simplesmente foi escondido ou que se evaporou. Outros dizem que nem sequer ressuscitou. E há também os que não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz, né? Como, por exemplo, o movimento Rosa Cruz e o islamismo. Em contrapartida, as escrituras afirmam o seguinte acerca da morte e ressurreição de Jesus. Jesus realmente morreu, né? E nós vemos os versículos, né, tá aí na tela,
que comprovam, né, a sua agonia no Getsêmani, como ele foi ali brutalmente açoitado, as mãos e pés cravados na cruz, a sua morte comprovada através dos soldados que quando foram furar o lado de Jesus, o sepultamento. Então, quando Jesus morreu, né, eles já foram lá e viram que Jesus já estava morto e não lhe quebraram as pernas, né, porque era um costume para apressar ali a morte daquele que havia sido crucificado, era se quebrar as pernas para que ele morresse sufocado, né, não podia mais sustentar o seu corpo, então o corpo, a força da gravidade iria obstruir ali os pulmões e aquela pessoa então morria sufocada. E para se cumprir a profecia sobre Jesus, que nenhum de seus ossos seriam quebrados, ali Jesus morreu antes, não precisou quebrar as pernas, então eles não quebraram as pernas de Jesus. Então está comprovado na palavra que Jesus Cristo realmente morreu. Tem uma outra suposição que os sectários, né, aqueles que negam a ressurreição de Jesus e a morte de Jesus, que Jesus não morreu, na verdade, ele teve uma síncope, ou seja, o que é uma síncope? Ele teve um desmaio profundo de tamanha dor que ele sentia com a crucificação, então ele haveria de ter desmaiado, ele não morreu. E nesse desmaio, então eles pensaram, Jesus morreu, e tiraram Jesus da cruz e colocaram ele, né, lá no sepulcro. Só que isso não tem base nenhuma e nós podemos contradizer isso da seguinte forma. A Bíblia fala que Jesus foi envolto em lençóis, né, como era o costume dos judeus naquela época. Então eles pegavam o cadáver, né, a pessoa morta, e ela era envolta nos lençóis, em lençóis, de uma forma que ela virava uma múmia praticamente, né? E quando as mulheres foram no domingo ali para levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus, elas chegaram e viram os lençóis ali todos retirados, ou seja, eles não estavam lá mais, né? O corpo não estava mais e os lençóis lá. Jesus estaria, se fosse um ser humano apenas, ele tinha desmaiado, ele não conseguiria sair daquela forma, porque ele estaria preso, ele morreria sufocado, né? Porque o seu rosto seria coberto de faixas, ele não poderia mais respirar. Então Jesus, ele estava morto realmente, e ele ressuscitou, né? Ele não veio ele se acordou de uma síncope, né? É impossível isso, né? Então são coisas que aqueles que são contra a palavra, que querem negar as obras de Jesus, são argumentos que eles encontram para poder dizer que Jesus não ressuscitou. Então são ensinos heréticos. Então, e negar como eu já falei, negar a ressurreição de Jesus é testemunhar falsamente contra Deus, né? Porque essa é a principal mensagem do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 14, 17, né, Paulo fala que se a nossa fé, se não cremos que Jesus ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, né? E se nós acharmos que Jesus é somente para essa vida e não ressuscitou, a nossa fé não tem valia, ela não tem eficácia. Então, Jesus, ele realmente ressuscitou. E tem outras coisas também que nós podemos comentar, por exemplo, sobre Jesus. Os irmãos não ligam não, que tem a minha cachorrinha aqui, às vezes ela vai insistir com barulhinho, né? Nós estamos gravando aqui em casa, mas o que nós podemos dizer sobre a ressurreição de Jesus também? Imagine que os apóstolos, todos eles, ali na sua pregação,
declaravam claramente: Jesus ressuscitou. Não só os apóstolos, mas os primeiros discípulos. E esses discípulos, eles morriam sustentando essa mensagem. Cristo ressuscitou. Né? A palavra domingo, ela só existe, né, nos idiomas latinos, porque significa dia do Senhor, o dia da ressurreição. Então, no espanhol, no português, no francês, no romeno, por exemplo, existe o dia da semana, o primeiro dia da semana chamado domingo, porque é o dia da ressurreição, que significa justamente isso. Então, os apóstolos, todos eles morreram sustentando a verdade que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Vamos imaginar que a hipótese de ser uma mentira. Veja bem, você morreria sustentando até o fim, até a morte, uma mentira? Porque certamente os apóstolos, eles passaram por situações, e os discípulos, ou vocês negam essa mensagem da ressurreição, ou você vai morrer. Eu falei, não, nós preferimos morrer, porque eu não vou negar, como Pedro disse, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Os apóstolos, todos eles, sustentaram até o final. Jesus ressuscitou, mesmo à custa de suas vidas. E muitos irmãos, até hoje, têm passado por isso. Eu não nego o Cristo que ressuscitou, porque realmente isso aconteceu. Então, existem muitas e muitas provas que nós podemos olhar, provas testemunhais dentro da palavra de Deus. Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Então, há provas documentais, provas textuais. E Paulo, ele é um daqueles que, até o final, nós vamos, se você ler o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver como Paulo falava, né, da ressurreição. Falei, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Então, a ressurreição, ela é ponto inegociável da nossa fé. Então, se uma seita nega que Jesus Cristo tenha ressuscitado, então ela é, obviamente, uma seita. Ok? E vamos encerrar, irmãos, essa nossa aula com um texto que está lá em Gálatas. O próprio Paulo também escreveu esse texto, né? Aos Gálatas, falando sobre um outro evangelho que estava sendo pregado ali àquela igreja, e Paulo escreveu justamente essa carta para combater uma heresia. E ele diz ainda: mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, algo desprezado, desprezível. Paulo está escrevendo ali aos Gálatas, falando: olha, o evangelho que eu preguei para vocês até agora, se eu agora mudar alguma coisa, eu mesmo, vocês considerem amaldiçoado, ou mesmo um anjo, ou seja, vier um ser celestial, que Paulo tinha convicção que Deus nunca enviaria um anjo, porque Deus não iria se contradizer para pregar uma outra coisa além daquilo que ele já tinha sido revelado. Né? E Paulo também estava se referindo a um anjo que poderia ser um anjo maligno, um anjo desviado, né? Um anjo caído, né? Ou seja, um agente de Satanás. Ah, mas isso já aconteceu? Já. Se você olhar a história da Igreja Mórmon, a Igreja Mórmon, o fundador da seita, ele diz que ele recebeu a revelação do livro de Mórmon de um anjo, o anjo Moroni, né, que ele se revelou para ele. Então isso já aconteceu. Paulo, a palavra de Deus está falando de coisas que são cabíveis de acontecer. Então isso aconteceu, por exemplo, com a Igreja Mórmon. E a Igreja Mórmon é a igreja mais absurda em termos de doutrinas e usa o nome de Deus, a igreja pseudo-cristã. Amém, queridos? Então, eu quero encerrar com vocês
essa pequena explanação em 3 aulinhas aí de como caracterizar uma seita, como identificar. Eu espero que tenha ajudado vocês. Quem sabe um dia a gente consiga aprofundar mais em outras áreas, né, aprofundando em como defender a fé cristã de ataques como do ateísmo, do evolucionismo e outras seitas, aprofundar um pouco mais. Né? Mas eu quero deixar assim para encerrar uma última palavra para vocês se lembrarem. Né? Uma vez foi perguntado a um homem que era especialista do Tesouro Americano para identificar falsificações nas notas de dólares, no dinheiro americano. Né? E uma vez foi perguntado para ele qual era o segredo dele em descobrir rapidamente uma falsificação. Né? Eles perguntaram, olha, você estuda as falsificações, você se especializa? E ele respondeu o seguinte, olha, eu procuro estudar profundamente a nota verdadeira. Porque eu conhecendo todas as características da nota verdadeira, a espessura do papel, né, a qualidade da tinta, todos os detalhes da verdadeira, quando eu me deparo com uma falsificação, eu já descubro. Então isso que sirva de lição para nós. Esses estudos sobre as seitas e heresias, apologética, é importante. Mas o mais importante, irmãos, é você conhecer a verdade. É você se aprofundar na palavra da verdade, na Bíblia. Porque se você conhecer a Bíblia profundamente, logo que você se deparar com um ensino falso, você vai descobrir. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Né? Vai acender uma luzinha vermelha ali no teu coração. E você vai descobrir que aquilo é um ensino herético e você vai se afastar dele. Então, ajude a você mesmo e ajude outras pessoas estudando a palavra, se aprofundando na palavra. E aí você vai ser uma ferramenta muito importante, muito eficaz nas mãos do Senhor. Deus nos deu o privilégio de nós participarmos da sua obra. E esse privilégio nós temos que fazer com excelência. Defender a fé que uma vez foi dada a nós, aos santos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu espero que os meus irmãos possam aproveitar esse pequeno estudo e que o Senhor nos ajude. E nos ajude a declarar e ajudar as pessoas a conhecer a verdade do Evangelho, para a tua honra e tua glória. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.